Exercício 7. Encontre o limite da expressão x na quarta menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 pela direita. Então, temos aí esse limite para ser calculado. Então, a primeira tentativa, é tentar substituir o x por 1, já que o x está tendendo a 1, mais precisamente a 1 pela direita, mas x tendendo a 1 significa, vou tentar ingenuamente, substituir o x por 1. Então, ao fazer isso, eu verifico que eu tenho ali um zero no denominador e um zero também no numerador. Um limite seria do tipo 0 sobre 0, se não faz sentido, não posso escrever isso, Então, aqui eu vejo que não posso fazer essa substituição direta, Então, o que aconteceu? Eu tenho dois polinômios, um no numerador e outro no denominador. Ao substituir o x por 1, eu encontrei zero nos dois. Significa que 1 é uma raiz de ambos esses polinômios, ou seja, x menos 1 deve dividir ambos os polinômios. O polinômio do denominador é precisamente o x menos 1, então x menos 1 deve dividir o polinômio do numerador. Em outras palavras, se eu dividir o numerador pelo denominador, ou seja, x na quarta menos 1 por x menos 1, essa divisão deve ter resto zero. Então, vamos fazer essa divisão. Vamos dividir x na quarta menos 1 por x menos 1. X na quarta dividido por x dá x ao cubo. Vamos multiplicar, então, agora x ao cubo por x menos 1. Então, x ao cubo vezes x menos 1 dá x na quarta menos x ao cubo. Subtraindo, então eu tenho x na terceira menos 1. Agora, dividindo x na terceira por x dá x ao quadrado. Vamos multiplicar, então, agora x ao quadrado por x menos 1. Fazendo isso, eu tenho x ao cubo menos x2. Subtraindo, eu tenho, então, x2 menos 1. Dividindo x2 por x, essa divisão dá x. Então, agora multiplicando x por x menos 1, tenho x2 menos x, subtraindo x menos 1. Dividindo x menos 1 por x, x por x dá 1, então fazendo a multiplicação, 1 vezes x menos 1 dá o x menos 1, subtraindo agora, então dá o resto zero, como sabíamos que tinha que acontecer. Conclusão dessa divisão entre esses dois polinômios. X na quarta dividido por x menos 1 dá o quociente x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, com o resto zero. Então, vamos usar isso no cálculo do limite. Então, ao invés de considerar o quociente x na quarta menos 1 sobre x menos 1, vou substituí-lo pelo polinômio x na terceira mais x na segunda mais x mais 1. E agora, como eu estou calculando o limite de um polinômio, basta eu substituir o valor de x pelo valor onde ele está se aproximando, que no caso é 1. Então, substituindo x por 1, eu tenho 1 na terceira, mais 1 na segunda, mais 1, que dá 4. E este é o valor do limite procurado. Exercício 13. Encontre o limite da expressão t ao cubo mais 3t quadrado menos 12t mais 4 sobre t ao cubo menos 4t quando t tende a 2. Então, vamos aí à solução deste problema. Então, a primeira tentativa é a mera substituição de t por 2, já que t está tendendo a 2, então vamos tentar ingenuamente substituir t por 2 na expressão e ver o que acontece. Então, fazendo a conta ali, a gente vê que eu tenho um zero no numerador e um zero também no denominador. Então, esse é um limite do tipo 0 sobre 0, não posso escrever assim, não posso deixar assim, não faz sentido. Isso, mas está indicando o quê? Que como eu tenho polinômios tanto no numerador quanto no denominador, e a variável t está tendendo a 2, e os polinômios estão sendo zerados em t igual a 2, isso significa que ambos os polinômios são divisíveis por t menos 2. Então, começando com o numerador,
se eu dividir o numerador, né, t ao cubo mais 3t quadrado menos 12t mais 4 por t menos 2, essa divisão vai produzir um quociente que nós vamos encontrar logo em seguida, mas o importante é que essa divisão terá resto zero, ou seja, t menos 2 divide o polinômio do numerador, t ao cubo mais 3t quadrado menos 12t mais 4. Então vamos fazer essa divisão. Então t ao cubo dividido por t dá t quadrado. Agora multiplicando t quadrado por t menos 2, temos t ao cubo menos 2t2, subtraindo. Então eu elimino o termo t ao cubo, então fico com 3 menos menos 2 dá 5t quadrado menos 2t mais 4. Então agora 5t2 dividido por t dá 5t. Então eu tenho agora multiplicando 5t por t menos 2, eu obtenho 5t quadrado menos 10t. Subtraindo eu vou eliminar o termo 5t quadrado, ficando apenas com menos 2t mais 4. Agora menos 2t dividido por t dá menos 2. Então multiplicando menos 2 por t menos 2, vou ter menos 2t mais 4. E subtraindo eu tenho o resto zero, como eu já sabia que isso ia acontecer, mas o importante agora é que eu tenho um quociente, né, com resto zero. Então, posso afirmar que o polinômio do numerador, o t ao cubo mais 3t2 menos 12t mais 4, ele é igual ao divisor t menos 2 vezes o quociente que encontramos, que é o polinômio de segundo grau, ali t quadrado mais 5t menos 2. Então vamos marcar essa fórmula aqui. Depois nós vamos substituir o numerador pelo lado direito, ali t menos 2 vezes t quadrado mais 5t menos 2 lá no nosso limite. Mas antes de fazer isso, nós vamos trabalhar um pouquinho também no denominador, porque o denominador também se anula no ponto t menos 2. Aqui não vai ser necessário fazer a divisão, né? Mais fácil, eu tenho t ao cubo menos 4t, né? Então eu vou colocar o t em evidência, e aí aparece dentro do parênteses a expressão t2 menos 4. Isso é um produto notável, né? t2 menos 4 é t menos 2 vezes t mais 2, então eu posso fatorar o polinômio do denominador dessa maneira, como t vezes t menos 2 vezes t mais 2. Então vou salientar aqui essa relação entre o polinômio do denominador, né, que pode ser expresso então nesse formato t vezes t menos 2 vezes t mais 2. Então usando essas duas relações, então substituindo tanto o numerador quanto o denominador por esses polinômios pelo produto, né, de t menos 2 por aqueles polinômios ali que forem encontrados, nós temos essa expressão aqui. Bom, este novo limite, né, o que ele tem de interessante é que é um quociente onde t menos 2 é um fator comum, tanto no numerador quanto no denominador, e pode ser simplificado antes do cálculo do limite. Então, antes de tentar calcular o limite, como t está tendendo a 2 e não é igual a 2, então t menos 2 jamais é zero. Então eu posso simplesmente dividir t menos 2 por t menos 2, ou seja, simplificar, e aí eu fico com o limite de uma expressão mais simples. Então uma nova função racional, um novo quociente de polinômios, agora t quadrado mais 5t menos 2 dividido por t vezes t mais 2. E agora eu tento de novo a substituição de t por 2. Ao fazer isso, eu verifico que não há problema nenhum. Eu encontro o quociente ali 12 oitavos, que é igual a 3 meios, portanto, este é o valor do limite, né? Limite da expressão t ao cubo mais 3t2 menos 12t mais 4 sobre t ao cubo menos 4t, quando t tende a 2, esse limite é 3 meios. Exercício 23, encontre o limite da expressão y mais 6 sobre y quadrado menos 36, quando y tende a 6. Então, no nosso limite temos um quociente de dois polinômios, a variável y, e eu noto que no denominador eu posso fatorar o denominador como um produto, né,
de y menos 6 por y mais 6, né? Escrevendo então y ao quadrado menos 36 como y menos 6 vezes y mais 6. Então agora, antes de tentar calcular o limite, eu posso simplificar as expressões ali y mais 6 no numerador e do denominador e fico com uma expressão mais simples. Então o limite quando y tende a 6 da expressão 1 sobre y menos 6. Agora observe que o numerador é constante igual a 1, né? Quando o y tende a 6, o numerador tende a 1, né? Ele é constante igual a 1 e ele é diferente de 0. Já o denominador da fração, ele tende a 0 quando o y tende a 6. E então isso me indica que eu vou estar dividindo algo próximo de 1, na verdade igual a 1, por algo próximo, muito próximo de 0 quando o y estiver próximo de 6, e isso vai fazer com que a fração tenda a infinito, podendo ser isso mais infinito ou menos infinito, dependendo do sinal da expressão na vizinhança de y igual a 6. Então, já sabemos que esse limite será mais ou menos infinito. Então agora devemos analisar o sinal da expressão 1 sobre y menos 6 perto de y igual a 6. Então, inicialmente, vamos fazer o y tender a 6 pela esquerda, né? Pela direita, por valores de y maiores do que 6. Vamos analisar o sinal da expressão 1 sobre y menos 6. Então, perto de y menos 6, mas com y maior do que 6, o 1 é positivo, né, o numerador, e a expressão y menos 6 vai ser positiva, vai ser um pouquinho maior que 0, porque quando y tende a 6, está próximo de 6, mas um pouquinho maior do que 6, y menos 6 é um pouco maior que 0, então o sinal é positivo. Né? Então, tem uma fração que o numerador é positivo, o denominador também é positivo na vizinhança de y igual a 6 pela direita, então o sinal dessa fração é sempre mais, o que me indica então que o limite quando y tende a 6 mais, quando y tende a 6 pela direita, de 1 sobre y menos 6 é mais infinito. Vamos agora examinar o sinal quando y tende a 6 pela esquerda. Então, o sinal de 1 sobre y menos 6 será um quociente de dois sinais. O numerador é sempre positivo, o numerador é 1, né, não muda o sinal. E denominador, o sinal será negativo, porque a expressão será levemente menor que 0 quando o y estiver muito próximo de 6, mas com valores de y sempre menores do que 6. Então, y menos 6 é um pouco menor que 0, então negativo, mais dividido por menos dá menos. Então, esse é o sinal da expressão 1 sobre y menos 6 na vizinhança de 6 pela esquerda de 6. Isso, então, indica que o limite quando y tende a 6 pela esquerda é menos infinito. Então, eu tenho um comportamento distinto no 6 pela direita e no 6 pela esquerda. Pela direita a função tende a mais infinito, pela esquerda a função tende a menos infinito, não é o mesmo comportamento. Então eu posso concluir que o limite de 1 sobre y menos 6, quando y tende a 6, não existe. E então isso indica que o nosso limite que foi pedido, né, da expressão y mais 6 sobre y2 menos 36, quando y tende a 6, então não existe. Exercício 29, vamos encontrar o limite da expressão x menos 9 sobre raiz de x menos 3, quando x tende a 9. Então, nossa expressão é do tipo 0 sobre 0. Se nós tentamos substituir o x por 9, né, já que x está tendendo a 9, eu vou ter no numerador 9 menos 9, que é 0, e no denominador raiz de 9 menos 3, né, 3 menos 3, que dá 0 também. Então isso indica que eu tenho que fazer alguma simplificação, que a ideia aqui vai ser usar esta expressão bastante conhecida, né? O produto notável de a menos b por a mais b, isso dá a quadrado menos b quadrado. Se eu fizer a igual a raiz de x e b igual a 3,
Então eu vejo que o raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado deve ser igual a raiz de x menos 3 vezes raiz de x mais 3, mas a raiz de x ao quadrado é x, né? E 3 ao quadrado é 9. Então eu posso afirmar que o nosso numerador, lá, x menos 9, pode ser fatorado assim, como, né, com raiz de x menos 3 vezes raiz de x mais 3. Isso precisamente é que eu vou usar lá. Então eu vou escrever que o nosso limite é o limite quando x tende a 9, agora da nova expressão no numerador, que é então o produto raiz de x menos 3 por raiz de x mais 3, dividido, né, pelo numerador que ficou inalterado, né, que é a raiz de x menos 3. Então agora eu noto que eu posso simplificar tanto dividido por raiz de x menos 3, tanto o numerador quanto o denominador, e eu fico com uma expressão muito mais simples. Agora eu fico com o limite quando x tende a 9 da expressão raiz de x mais 3. Então agora, substituindo x por 9, eu tenho raiz de 9 mais 3, né? 3 mais 3 que dá 6, e esse então é o valor do limite. Exercício 31, seja f de x a função definida por partes. Primeira parte, x menos 1, válida para x menor ou igual que 3, e a segunda parte, 3x menos 7, válida apenas para x estritamente maior do que 3. Vamos encontrar no item A o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda, no item B o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita, e no item C o limite bilateral de f de x quando x tende a 3. Então, solução no item A, vamos fazer o x tender a 3 pela esquerda primeiramente. Então, x vai tender a 3 por valores de x sempre menores do que 3. Como a função está definida em dois pedaços, um válido apenas para x menores ou igual a 3 e o outro válido apenas para x maior que 3, nós vamos ficar com o pedaço onde x é menor do que 3. Isso significa que vamos considerar apenas aquela primeira parte ali. Então, a função que nos interessa é a expressão x menos 1. Então, eu vou dizer que o limite da f de x, quando x tende a 3 menos, é o limite da expressão x menos 1, quando x tende a 3 pela esquerda. Agora, a expressão x menos 1 é um polinômio, então basta eu substituir o x por 3, né? X está tendendo a 3, então substituo o x por 3 no polinômio, fica 3 menos 1 igual a 2, e esse é o valor do limite. Então eu noto que a função tem dois pedaços, e o segundo pedaço não foi usado aqui, porque o segundo pedaço, 3x menos 7, ele vale apenas para x maior que 3. Como estamos calculando o limite lateral pela esquerda, consideramos apenas os valores da função onde x é menor do que 3, por isso apenas o primeiro pedaço, né, que é x menos 1. O segundo pedaço será considerado agora no item B, onde vamos calcular o limite lateral pela direita. Então, x vai tender a 3 pela direita, significa que x é maior que 3, então a função f de x, como tem dois pedaços, um para x menor que 3 e outro para x maior que 3, nós vamos usar apenas o pedaço onde x é maior que 3, né? Então, f de x para nós, nesse segundo caso aqui, f de x é simplesmente igual a 3x menos 7, é só o que nos interessa, porque o limite, então, de f de x quando x tende a 3 pela direita é o limite da expressão 3x menos 7 quando x tende a 3 pela direita. 3x menos 7 é um polinômio, então agora para calcular o limite de um polinômio basta eu substituir o x pelo valor onde ele está tendendo, que no caso é 3. Então, substituindo o x por 3, eu tenho 3 menos 3, que dá 9, menos 7, 2, e esse é o valor do limite. No item C, eu vou usar então que no item A, tivemos que o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda é 2, e o limite da função f quando x tende a 3 pela direita, conforme o item B, também é 2. Como esses dois limites são iguais, eles coincidem, então podemos afirmar que o limite bilateral da função f de x quando x tende a 3 é 2.